Obrigado. Paz e graça, irmãos queridos. O Senhor abençoe o nosso ajuntamento aqui e o culto que acontece nas casas. O Senhor nos abençoe com sua presença, nela a plenitude de paz, na presença do Senhor há ricas bênçãos, existe consolo, existe harmonia e direção. O Senhor nos abençoe. Convido a colocarem-se em pé, por gentileza, para uma oração inicial, apresentando ao Senhor o culto que a Ele prestaremos por meio de Jesus. Muito obrigado pela manhã deste dia, Senhor nosso Deus. Obrigado pelo que fez Jesus na cruz por nós. Nós reconhecemos o seu sacrifício, reconhecemos o seu grande amor e a tua misericórdia, reconhecemos a nossa limitação e necessidade do Senhor. E hoje, ó Deus, queremos cultuar o Senhor, queremos te bendizer. O desejo do nosso coração é ser alimentado e orientado pelo Senhor, direcionado pelo teu Espírito na exposição de tua palavra. Senhor, existem alguns irmãos nossos, queridos nossos, teus servos, que se encontram enfermos, e nós rogamos por eles agora. A uma só voz nós nos juntamos ao Senhor e pedimos que o Senhor os abençoe e que a vida de Jesus se manifeste na vida deles, no processo de cura, de restauração. Pedimos pela Ana Lúcia Coutinho, pedimos pelo presbítero Aderbal, pelo Anderson, pedimos pela Nadir e outros irmãos que estão enfermos, que o Senhor os visite igualmente, que o Senhor manifeste bondade, dando a eles a restauração de sua saúde. Senhor bondoso, por ele nós rogamos e por nós que aqui estamos pedimos a bênção do Senhor. Aceite o culto que nós vamos te apresentar, em nome de Jesus e também para a glória dele. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queremos registrar a nossa gratidão à Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos por todo o investimento que foi feito no trabalho em Pinda, a nossa congregação em Pindamonhangaba. Ontem tivemos um dia de muitas atividades ali. Um grupo de mais de 30 irmãos, parece que cerca de 40, estiveram ali cedo para fazer evangelismo, um trabalho de impacto na cidade. À tarde aconteceu chuva, mas eles se reuniram em um outro bairro e trabalharam também com as crianças. À noite, um grupo se reuniu para cultuar o Senhor nosso Deus, dando assim a inauguração do templo propriamente dito. Agradecemos o trabalho das famílias que investiram nisso. A mesa administrativa que se envolveu nisso também. Os irmãos que foram para o culto da noite, a nossa gratidão. O Senhor falou de uma forma clara e direta ao nosso coração na exposição de Efésios 2. Foi gratificante estar ali para ser desafiado por Deus. Nós louvamos ao Senhor. E fica aqui o compromisso de nós apresentarmos aquela congregação ao Senhor, para que o trabalho iniciado crie corpo e possa então se expandir e assim glorificar o nome do Senhor nosso Deus com o povo que se reúne ali. Que aquela igreja se fortaleça. Nós pedimos aos irmãos que levem isso para as suas orações. Tá bom? Próximo domingo, se Deus assim quiser, nós teremos a ministração da ceia do Senhor, tanto no culto da manhã como no culto da noite. E os irmãos estão convidados a sondarem-se as suas mentes, examinarem-se a si mesmo, analisando atitudes, pensamentos e sentimentos, trazendo-os ao Senhor, para que possamos participar de uma forma
agradável ao Senhor, da ceia do nosso Deus. Tá bom? Por gentileza, abra a sua Bíblia em Hebreus. A epístola escrita aos Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus 1, versículo 1. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé, por gentileza, em reverência à palavra do nosso Deus. Não é um livro que nós iremos ler, mas é a palavra de Deus. Portanto, há uma necessidade de uma postura diferente, não fisicamente. Poderíamos ler reverentemente sentados, mas a postura a que eu me refiro é em espírito. Temos que ter essa mente, isso em mente. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Apenas até aqui. Deus nos abençoe e nos oriente e direcione acerca de sua palavra. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Hino de número 247. Salmos e hinos 247. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Desculpem.
Obrigado. Os irmãos podem sentar. Esta semana nós fomos desafiados a orar na vigília do sábado pelos ministérios da igreja. Os ministérios da igreja são o meio em que os membros podem desenvolver diretamente os seus dons e os talentos que Deus lhes deu. E nós fomos desafiados a orar por isso. Qual que é o ministério que você desenvolve? Aonde você está desenvolvendo e se desenvolvendo? Onde você serve diretamente à igreja? Responda isso para você mesmo. O que você faz na igreja? Eu trabalho no ministério X. Não, eu desenvolvo os dons que Deus me deu no ministério Y. Aonde você desenvolve? Queria que nós orássemos por isso e trabalhássemos a ideia de que nós somos um corpo, muitos membros em um corpo. Nós não estamos soltos, não, nós estamos ligados, somos membros uns dos outros, muitos membros, funções distintas, um só Espírito, uma só fé, um só Deus e Pai, um só Senhor e Salvador, mas nós temos ministérios distintos para o benefício de todo o corpo. Quero convidar o pastor Vinícius que venha aqui à frente agora orar para que isso aconteça. Estamos trabalhando isso na escola dominical, na revista, trabalhando que somos membros uns dos outros e que precisamos nos desenvolver. Por favor, meu irmão. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti. Obrigado, Jesus. Porque somos o Teu povo. É verdade. Nós que estávamos distantes do Senhor, escravizados, ó Deus, no império das trevas, fomos resgatados por Ti para o reino do Filho do Teu amor. É verdade. E agora podemos Te servir, ó Deus, todos os dias da nossa vida. Senhor, nossa oração é que o nosso coração esteja sempre disposto a Te servir, ó Pai, dando e nos gastando em prol da Tua causa, ó Deus, dando a nossa vida em prol do reino de Deus. Pai, continua abençoando os nossos ministérios, os ministérios da nossa igreja, dando cada vez mais sabedoria aos líderes e disposição no coração de cada irmão para participar, para se envolver, para servir, ó Deus, para se dedicar na Tua obra. E assim a Tua igreja seja edificada e cresça à semelhança do varão perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Mesmo assentados, como nós nos encontramos, mas com a reverência de sempre. Apocalipse, capítulo 1. O propósito deste livro está revelado nas primeiras palavras do capítulo 1. O que esse livro se propõe é revelar Jesus. Se o livro se propõe a esse objetivo, já me alegra, já me agrada, já me deixa na expectativa de que eu vou conhecer mais e melhor a pessoa de Jesus. Eu queria ler com muito temor, esse livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem
e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Apenas até aqui. Vamos cantar louvores a esse Deus, a esse soberano dos reis da terra. Por gentileza, vamos nos colocar em pé e a Ele bendizer. Façamos do louvor o nosso cântico pessoal. Não cante porque você conhece, não cante apenas porque todos estão cantando, mas é o seu culto pessoal. Bom dia, queridos. A palavra do Senhor em Salmo 5, 1 a 3, nos diz: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Como é gostoso a gente poder acordar mais um começo de semana, domingo, e estar na presença do Senhor. Tantas coisas aconteceram para que a gente não estivesse aqui hoje, né? Tanto problema durante a semana, tantos empecilhos, mas o Senhor nos trouxe aqui em segurança, e por isso estamos felizes. Nosso primeiro cântico se chama Logo de Manhã. Vamos entoar cânticos a Ele, amém? De manhã
Obrigada, irmãos. Pode sentar. Gentileza, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 18. Uma carta de Deus para uma igreja na Ásia chamada Tiatira. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, maiores, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor nosso Deus, sê propício a nós. Sê propício a nós. E dá que as palavras escritas nesta carta para aquela igreja surtam os efeitos no nosso coração, nossa alma, e mude, ó Deus, que saiamos daqui certos de que o Senhor falou com cada um de nós. Assim como falou com Tiatira, fala com São José, fala com cada membro da Igreja Cristã Evangélica em São José. Pedimos essa graça. Supere as nossas limitações por amor do teu povo e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma carta de Deus para uma igreja sua. Curiosamente, esta é a maior carta entre as 7 escritas para Apocalipse e é escrita para a menor cidade daquela região. Não menos importante, mas ela era a menor. Ela era inexpressível com quanto cidade do ponto de vista político. Era inexpressível do ponto de vista cultural. Quase nada se fala sobre ela do ponto de vista econômico ou financeiro. No entanto, havia ali um comércio muito forte, conhecido em toda aquela região. O comércio de roupas finas, de púrpuras e tinturas
para as roupas. Esse comércio era tão significativo que a partir dele os comerciantes, os comerciários se reuniram numa organização, uma associação comercial, onde facilitava a escoação dos produtos feitos ali. O comércio se tornou grande naquela cidade. Foi de lá que veio Lídia, que se converteu lá em Filipos. Ela vendia coisas e produtos de Tiatira, púrpura. Tornou-se então conhecido ali. Essa associação comercial, esse sindicato dos varejistas de púrpura daquela cidade, eles se organizavam e se reuniam, às vezes à noite, em jantares. Alguns desses jantares eram servidos comidas sacrificadas aos deuses daquele tempo. Isso não era segredo, eles diziam isso. Eles avisavam a origem daquela comida. E não raro, aqueles jantares terminavam em festas que iam até tarde da noite. E as pessoas bebiam e algumas delas se davam em orgias. Aí nasceu a questão: o crente pode participar desta associação? O membro da igreja cristã de Tiatira, que vende púrpura, pode participar desses jantares? Tem como ir lá e não se contaminar? Esta é a questão. E o Senhor então escreve uma carta para solucionar esse problema daquela igreja. Nós podemos participar? Até onde aquilo não vai me influenciar? Eu vou lá para influenciar ou eu vou lá porque eu gosto? Eu participo daquilo na intenção de tirar os que estão lá, ou eu vou porque eu sinto prazer no que é servido lá? Eu não vejo que aquilo vai me contaminar. Embora aos olhos do Senhor me contamine, eu digo, não. Eu sei separar o dia da noite. Eu sei separar o trigo do joio. Eu sei até onde eu devo ir. E eu vou até o limite. Eu me conheço. É essa a verdade, essa a realidade. Então o Senhor escreve e ele se apresenta para aquela igreja de uma forma única, considerando os erros que ele viu. Ele diz: estas coisas diz o Filho de Deus, ninguém menos do que ele escreve esta carta e se apresenta como Filho de Deus. Em nenhum outro lugar ele se apresenta assim. Isso designa a sua autoridade, isso designa a sua posição exaltada. Aqui não é o Cristo que tem os pés furados. Não, não. É o Cristo apocalíptico, mais para juiz. Ele tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze polido. Ele vê todas as coisas que são apresentadas e vê as intenções com que as coisas são apresentadas. Ele vê o que, ele vê o porquê, ele vê o como e o quando. Nada pode escapar desses olhos como chama. Nada, nenhuma intenção, nenhum pensamento, nenhum sentimento, porque aquele que escreve essa carta é o Filho de Deus. Ele sonda mentes e corações, versículo 23. Ele sonda, ele sabe o porquê eu fiz o que eu fiz. Não adianta eu apresentar nenhuma defesa própria, porque ele sabe da intenção, e ele abre uma porta para que eu me conheça e conheça as minhas motivações e me arrependa se essas motivações não são dignas dele.
ele se apresenta para a igreja e ele fala das qualidades da igreja. Aqui ele diz: eu conheço o teu amor. Aquele que sonda mentes e corações, que sabe os propósitos de todas as coisas. Ele escreveu uma carta pessoal para a igreja. Para a igreja de Tiatira, ele fala das qualidades de Tiatira. Para Tiatira, ele fala dos pecados de Tiatira. Ele não fala para Tiatira dos pecados de Éfeso, das falhas de Pérgamo. Que coisa fantástica para aprendermos. Ele viu erros em Tiatira e escreve uma carta para ela. Os pecados dela não são conhecidos em Filadélfia, não. Mas os pecados dela, ele trata diretamente com ela. Que coisa para aprendermos. O Filho de Deus trata assim. O que é isso que você fez? Ele não fala para Pedro das falhas de Judas, não. Ele fala para Judas das falhas de Judas. Ele fala para Timóteo dos erros de Paulo, não. Ele fala para Timóteo dos erros de Timóteo. Para aquela igreja, ele escreve para aquela igreja. E fala, disse: eu vi o teu amor, eu conheço o teu amor. A palavra que aparece aqui é ágape. É o amor sacrificial, semelhante ao dele. Ao contrário de Éfeso, que esse amor esfriou e foi esquecido, aqui ele está em evidência. Mas ele diz que viu também a fé, do grego pistis. A ideia é a capacidade de ver a mão de Deus soberanamente e esperar nisso. Ela aguardava em Deus. A fé é apoiada no Senhor. Eles acreditavam que Deus estava acima de tudo e eles esperavam isso. Mas esse Filho de Deus viu também o serviço. A igreja que tem o amor ágape e a fé em evidência apresenta pelo menos dois tipos de serviço: a Deus e ao próximo. E o Senhor viu o serviço daquela igreja. A palavra aqui é diaconia, que mostra a ideia de prestar serviços uns aos outros. Eu percebo que Tiatira tem esta ideia de servir uns aos outros, que apresenta-se em serviço a Deus. E ele viu isso, e ele destaca, mas ele viu a perseverança. Ele diz: olha, eu vi a tua perseverança. Você não desanima em face às lutas que enfrenta. Você não desiste com facilidade. O caminho que começou numa porta estreita e segue-se apertado, ela persevera, ela não desiste. Ele viu, e por fim, esse Filho de Deus viu que as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Ao contrário de Éfeso, que abandonou as primeiras obras, essa igreja não. As obras últimas eram maiores do que as primeiras. Começaram bem, mas eles cresceram. Que coisa, só ele poderia ver isso daqui. Só ele viu que aquela igreja cresceu e que as suas últimas obras eram maiores do que as primeiras. Essas marcas mostram uma igreja saudável. Aí você pensa, não tem problema. Uma igreja como essa, com essas qualidades, que o Filho de Deus destacou: o amor, a fé, o serviço, a perseverança e o crescimento nas obras, essa igreja não tem problema. Mas se instalou a partir de dentro para fora algo que nós vamos chamar de câncer, que foi comendo a igreja, foi comendo por dentro. Ela não se deu conta, sentiu uma pequena dor, mas ela justificou aquilo e não tomou remédio. A dor aumentou, ela permaneceu com aquilo, achando que era normal, que é coisa de adolescente. Quem é que não faz isso? Gente, isso é uma mentira branca.
Eu não vou criar um celeuma com um cisco no olho. O que é um cisco no olho? Deixa esse cisco no olho. Deixa lá, qual é o problema? Quem é que não tem erro aqui? Levanta a mão. Está vendo? Todo mundo tem erro. Então qual é o problema? Foi se instalando ali. Ele apresenta o pecado da igreja para a igreja. O Filho de Deus se apresenta e para aquela igreja ele fala sobre o pecado dela. Qual que era o pecado dela? Aqui ele diz: tenho porém contra ti. Versículo de número 20. Tenho porém contra ti o tolerares que esta mulher, que a si mesmo se declara e não é, que essa mulher não somente ensine, mas seduza. Você está tolerando isso? Como uma igreja com aquelas qualidades não percebeu esse câncer dentro dela? Aquele que é filho de Deus, aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro, conhece a igreja. O conceito que ele tem sobre a igreja é autêntico, é verídico. E quando ele fala, a igreja precisa reagir ao que ele falou. Porque o que ele fala, ele não fala apenas como um juiz que decreta a sentença. Ele fala como um Deus que venceu o mal e quer que a sua noiva vença. Ele anda no meio dos candeeiros com toda a liberdade e a autoridade. Ele é o Filho de Deus. Mas ele tem também na mão direita as 7 estrelas. A liderança que está lá foi por ele constituída. Consegue entender isso? Ele não constituiu apenas o presidente da república, o governo do estado. Ele não constituiu apenas as lideranças fora da igreja, especialmente a liderança da igreja. Eu tenho na minha mão direita as 7 estrelas. Isso me encheu de um temor tão grande, você não tem ideia. Ele anda no meio dos candeeiros e tem na sua mão direita as 7 estrelas que ele mesmo diz que são os anjos, os pastores, os pregadores. Eu tenho que ter temor a esse que constituiu liderança espiritual. Ele viu o que ninguém viu na igreja. É provável que nem a igreja tenha se apercebido deste erro. Mas ele escreve para ela sobre o pecado dela. Ele vai a ela e declara para ela qual é o erro dela. Ele diz: você está tolerando esse erro. Você acha que um cisco no olho não faz mal? Não faz. Você acha que um cálculo pequeno nos seus rins não faz mal? Em comparação com o tamanho do corpo, o que é um cisco no olho? Mas ele viu isso. Ele escreve e diz: olha, você está tolerando que esta mulher, Jezabel, que se diz profetiza, não apenas ensine, mas seduza os meus servos a 2 erros que eram vistos em Pérgamo e que não foram tratados. Não foram tratados. Que se coma coisa sacrificada, que se traga de lá o que se come lá para se comer aqui, que se ache que é normal. Qual é o problema? O erro de lá, visto e determinado por Deus como pecado, é trazido para a igreja, é melhorado no ambiente sagrado da igreja, é tornado santo porque está na igreja, mas o Senhor diz: isso é pecado. Você está tolerando este ensino, este erro, que lá pode ser normal, mas aqui não, porque nós somos um povo diferente, somos um povo já tirado de lá, não temos prazer lá. Ele viu e apresenta esse erro para a igreja.
Eu tenho que abrir os meus olhos sobre isso. Todas as coisas que são apresentadas lá, todos os tipos de comida de lá, eu tenho que trazer à luz da palavra e sondar, trazer, Senhor, o que a tua palavra diz sobre esta palavra, sobre esta ação, sobre este movimento, porque ele é o nosso norte, não é os meus sentimentos, não é o meu sentimento. Pérgamo não se atinou para isso. Aqui em Tiatira, o erro de Pérgamo chega ao seu apogeu, porque as coisas que entraram sorrateiramente em Pérgamo e não foram tratadas, aqui elas tomam uma proporção gigantesca. Não havia, e se havia não é o problema em si, que uma mulher chamada Jezabel se infiltrou na igreja e ela está ensinando os membros. E ela está deturpando o ensino do Senhor e tomando o lugar do Senhor. E trazendo a prostituição espiritual lá de fora para cá, com outra cara. Mas é o mesmo problema. Esse Deus que tem chamas de fogo viu isso. E alerta a igreja. Ele tenta abrir os olhos. Acorda, igreja! Acorda! Tira esse mal daí. Não era uma mulher chamada Jezabel, mas era a ideia, a doutrina, a filosofia dela, aquela esposa de Acabe, que dominava o marido e que trouxe os ídolos para dentro de Israel, que alimentou os sacerdotes de Baal. É esse problema. A igreja aceitou. Ninguém gritou. Ninguém disse, isso não pode, isso é pecado, não está aqui, está errado, nós somos diferentes, nós não agimos assim, nós não falamos isso, nós não usamos isso. Alerta, igreja, o Filho de Deus, ele está no nosso meio. Ele fala para nós dos nossos próprios erros. Você está tolerando essa mulher? A igreja tolerou alguns erros que corroeram como câncer. A flacidez espiritual, aliada ao ecumenismo visto em Pérgamo, cresceu aqui em Tiatira. A prostituição espiritual. Ninguém viu isso, mas ele escreve para lá, dizendo isso. Em Esmirna se instalou na igreja algo chamado sinagoga de Satanás. Em Pérgamo piorou. Era o trono de Satanás, não tratado. Aqui em Tiatira, piorou. É as coisas profundas de Satanás. O ensino satânico, não trabalhado à luz das Escrituras, está matando a igreja, está prejudicando a obra de Deus. Mas havia um remanescente lá. E o Senhor, então, desperta a igreja. É interessante observarmos que nas 3 primeiras cartas, ele diz, assim diz o Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim diz o Senhor. E a promessa ao vencedor vinha depois desta palavra. A partir daqui, não. Porque o vencedor sairá apenas de um remanescente fiel. Observe o versículo 25. Versículo 26, perdão. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaço como se fossem objetos de barro. Assim também como eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos? Aí vem a sentença. Ele não fala da promessa para toda a igreja mais. Ele percebe que a igreja se envolveu de tal forma com o pecado lá de fora, que não dá mais para prometer a ela,
mas sim há um remanescente que ficou. Havia um remanescente que não se contaminou com o pecado de Jezabel, que conseguiu ser diferente, protestante, continuou sendo santa, que não foi tirada do mundo, mas que se conservou do mal do mundo, que disse aos seus filhos: isso não, aqui não, você não vai fazer isso. Mas o que é que tem? Todo mundo faz. Aqui não, você é de Deus, a sua mente é de Deus, o que você fala, fala por Deus. Não vou aceitar isso, você não vai fazer isso, esta igreja não vai entrar nesta malha, não vamos adotar esse ensino. Havia um remanescente, e ele não desperta esse remanescente. Ninguém ama a sua igreja como o Senhor, ninguém investe nessa igreja como o Senhor. Ele amou a sua igreja e amou-a até o fim. Ninguém fez tanto por ela. Ela é a noiva dele. É o corpo do qual ele é o cabeça. Aqui ele diz: eu dei tempo para que ela se arrependesse. Eu esperei que isso acontecesse. Mas, como não aconteceu, eu farei como fez com Efraim. Eu vou pegá-lo pelo seu próprio mal. Eles não dizem isso, pois é por isso que eu os pegarei. Oséias capítulo 7. Mesmo erro que se repete aqui em Tiatira. A prostituição, eu vou cuidar. Eu vou prostrá-lo em cama. Todos que são desta linha, eu vou fazer adoecer, eu vou prostrá-los em cama. É o que ele diz aqui, versículo 21, dele tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro na cama da prostituição, bem como em grande luta e tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Havia uma liderança que ensinava e que aceitava a prostituição. Ele disse: para essa não tem jeito, porque eu dei tempo, mas ela não quer mudar. Ela acha que é mais esperta, ela acha que pode. Eu vou prostrá-la então. E aqueles que ouvem e seguem o seu ensino, eu vou colocar em grande tribulação, para que eles se arrependam. Ainda há uma possibilidade de que eles se arrependam, e eu vou investir, eu vou acreditar nisso. Ao vencedor, eu vou dar autoridade sobre cidades para que eles rejam. E eu vou dar o que eu recebi do meu pai, a estrela da manhã. Eu recebi e eu passo. O Filho de Deus assim promete. Queria abrir um espaço. Essa é a maior carta. Ela daria para a gente estudar 7 semanas. Eu corri um pouquinho para chegarmos a algumas aplicações práticas para a Igreja Cristã Evangélica em São José dos Campos. Primeiro, temos um Deus que anda no meio das ovelhas. Nos conhece. Conhece o que eu faço e o porquê eu faço o que faço. Então ele me chama ao arrependimento. Ele me chama ao encontro com ele. Ele escreveu para mim a carta. Ele não falou para o pastor Vinícius do meu pecado. Não. Falou para mim do meu pecado. Ele me achou. Ele me encontrou. Eu estou diante dele e ele quer tratar comigo. Não como um grupo, mas pessoalmente. Ele fala comigo. O meu nome. E ele diz: se arrependa. Mude. Se arrependa. Eu tenho todos os meios para produzir arrependimento. Caso não aconteça, eu vou prostrar você.
E vou trazer uma luta tão grande que não tem alternativa. Você vai se achar diante de mim. Pense nisso. Outra coisa a se observar aqui é que ele vai pesar as minhas obras em relação a mim. Não. Ele não vai pesar as minhas obras em comparação com o Antonieto Grangeiro. Não. Ele não vai dizer para mim, você tem que cantar como canta o Grangeiro. Não. Você tem que ensinar como ensina o pastor Vinícius. Não. Ele vai dizer para mim, as tuas últimas obras em comparação com as tuas obras antigamente. Ele não me compara com ninguém a não ser comigo mesmo. Eu aprendo isso dele. Tenho, porém, contra ti. O que ele tem contra mim? Em relação às obras que eu tenho apresentado, em relação ao amor, em relação à fé, em relação à perseverança, ao serviço. O que ele tem para dizer a mim mesmo? Eu sou tolerante? Eu tolero alguns errinhos? É interessante observar nisso daqui, que quando outras pessoas cometem o meu erro, eu sou tolerante. Eu sou misericordioso com outras pessoas cujo erro identifica-se com o meu. Eu tolero quem tem o mesmo erro. Por quê? É misericórdia isso? Não, isso não é misericórdia. Não é. Isso é tolerância. Aí ele diz, eu tenho contra você que você tolera esse erro. Arrepende-te. Eu dei tempo para que você se arrependa. Eu espero que isso aconteça. Se isso não acontecer, eu vou agir. Porque aqui ele é o soberano. Ele é o Filho de Deus. Ele tem olhos como chama de fogo. E ele tem pés polidos como bronze. Ele vai agir rápido. Ele vai agir rápido. Ele viu e age rápido. Então alerta a igreja. Acorda a igreja. Ele está dando tempo a nós para que mudemos, para que nos acheguemos a Ele. Você é tolerante com as pessoas que cometem o mesmo erro que você comete? E com as pessoas que cometem erro que você não comete? É tolerante? Aí é misericórdia, né? Somos diferentes, porque Ele nos chamou para viver assim. Nós não somos do mundo, irmãos. Ele nos tirou do mundo, mas Ele nos deixou lá para ser luz, para ser sal. Não é para nós nos ajustarmos a Ele, mas é para que Ele, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a Deus. Essa é a ideia. Ele não nos levou porque a tarefa nossa não terminou ainda. Persevere até o fim. Conserve o que você recebeu até o fim. É o conselho que Ele dá aqui. Conserve as obras do Senhor até o fim. Não desista. Não se ajuste ao mundo. Mas permita que o mundo veja as tuas boas obras e glorifique ao Senhor. Não tolere pecado porque é pecado. Mesmo que te beneficie, recuse. O Senhor te viu. Viu o teu amor, viu o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras. Ele pesou você em relação a você. Não em relação a outro, mas em relação a você. Ele compara você não com o outro, mas com você mesmo, com o que você já era, com o que você foi. Ele faz isso. Invista para ouvir do Senhor. Por favor, invista para que você ouça do Senhor. As tuas obras agora são maiores do que as primeiras. Curve sua cabeça, por favor, por gentileza. Te atira. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras. Conheço o teu amor. Conheço a tua fé. Conheço o teu serviço. Conheço a tua perseverança. E eu sei que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o quê? Dei-te tempo
para que se arrependa. Digo, todavia, a um remanescente que ficou fiel, que não aceitou o ensino, que não se prostrou a isso, eu não jogarei outra carga sobre você. Estou contente com o que você tem feito. Eu vejo e estou contente. Tão somente conserve o que você tem, até que eu venha. Eu vou voltar. Permaneça fiel. Não desista. Não descreia. Não se afaste. Ao vencedor, eu darei autoridade. E darei a estrela da manhã. Você tem ouvidos? Então ouça. Porque quem diz isso é o Espírito do Senhor. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor nos permitiu estudar Tiatira. Eu te dou graças porque o Espírito que inspirou o escritor vivia em nós. Obrigado. Queremos sair daqui certos de que o Senhor nos viu o nosso amor, e que sabe de nós, e que pode pesar as nossas obras em comparação conosco mesmo. Por isso tememos o Senhor. Queremos investir, ó Deus querido. Queremos investir para não tolerar o que o Senhor não tolera. Queremos investir para amar o que o Senhor ama, para fazer o que agrada ao Senhor. Por quê? Porque nós somos do Senhor, fomos feitos pelo Senhor e depois comprados pelo sangue de teu Filho. Nós não somos nossos, somos teus. E é uma alegria viver para o teu louvor, para o teu agrado. Abençoe esta igreja e ajude ao Deus querido a ser luz aonde o Senhor a colocar, a ser sal para conservar aonde o Senhor a colocar. Nós não somos daqui, somos estrangeiros aqui. Temos outra pátria. E o Senhor virá para nos buscar. Por isso pedimos tua graça. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. 3, 4, 4. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, firme nas promessas do Senhor. Né? Vai ser bom. Obrigado, obrigado. Firme nas promessas do meu Salvador.
Muito obrigado, Senhor querido, por este dia. Obrigado por este momento e pelo culto que podemos prestar ao Senhor. Que esta palavra nos alerte, nos abra os olhos, nos leve a rever os nossos valores em comparação com os teus valores. O que gostamos em comparação com o que o Senhor gosta. Queremos sim, ó Deus, rever isso diante do Senhor, pedir perdão pelos erros cometidos. No próximo domingo teremos a alegre oportunidade de participar da ceia. E por conta disso precisamos nos examinar. Ajude-nos pelo teu Espírito a fazer isso. Sonda a nossa mente, nossos pensamentos e caminhos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, Pai. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. E agora a escola dominical nos abençoe, falando a nós também. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te fortaleça. E que você seja luz onde Ele te colocou. E que você produza sabor bom, agradável aonde Ele te colocou. O Senhor te sustente e te abençoe. E guarde os teus filhos e os teus netos do que é mal. Guarde-os da influência do mundo. E te abençoe e te fortaleça. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.